Enquanto eu programava os cristais, vivi uma experiência tão profunda que transformou completamente a maneira como eu entendo a cura e a energia. E isso marcou muito para mim, marcou muito a minha jornada. E hoje eu quero compartilhar com você o que eu vivenciei. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que essa história, essa minha experiência transcendental vai tocar também o seu coração. Eu sou Neuza Irra, terapeuta holística, meus queridos cristalinos e cristalinas. Hoje eu abro não apenas a minha voz, mas a minha essência para falar com vocês, porque existem momentos em que a alma toca algo tão sublime que nenhuma explicação é capaz de conter. Enquanto eu programava um dos cristais, eu fui conduzida a uma experiência que não apenas expandiu a minha consciência, não, ela me atravessou, me transformou, me reconectou com o que há de mais puro. Essa vivência, essa luz que eu venho compartilhar com vocês hoje, porque cada experiência é algo sublime que eu vivencio. Então, que cada palavra minha aqui dita possa ser sentida como um sopro de energia em seu coração. Vamos lá ouvir a minha história, a minha experiência. E quando eu falo aqui de experiências, eu me transporto a outras dimensões. E quando eu digo dimensões, eu não estou falando de espaço, local, né? Não estou falando disso. Frequência para mim, no meu entendimento, com a minha consciência agora que eu tenho, eu entendo como se a dimensão é um estado de frequência. Então você não está em outra dimensão, em outro lugar. Você está na frequência desse lugar, né? É como se, eu não sei, eu não consigo explicar com palavras, né? Quando eu estou nessas dimensões. Mas o meu entendimento é esse, é uma vibração. A minha frequência vibracional está direcionada a este lugar, a esse sentido onde eu estou. E nesse momento desta programação, eu fui transportada para esse determinado espaço, lugar, não sei onde. Esse lugar, ele parecia para mim como se fosse um céu, assim, sem limites, sem paredes. É como se fosse um céu. Mas era um céu que não era azul, não. Era um espaço assim totalmente infinito, envolto em uma névoa suave, sabe? Que naquele momento ali para mim transmitia a sensação assim de paz e ao mesmo tempo de mistério. Eu estava ali como se não ouvia nada, eu não tinha percepção de nada naquele momento, quando eu encontrei-me nesse lugar. É como se fosse a paz, a serenidade, a tranquilidade que eu não conseguia, né, compreender, aquele mistério que estava me envolvendo naquele lugar. Mas eu senti que eu estava em uma dimensão muito além do que eu poderia expressar aqui para vocês. Mas de repente, diante de mim apareceu um ser no qual eu reconheci imediatamente. Esse ser era nada mais, nada menos do que Hermes Trismegisto. Exatamente. O do livro Caibalion, né? Muita gente chama de Caibalion, outros Caibalion. E
era Hermes Trismegisto, que estava na minha frente. Eu estava presente com ele ali. Ele estava naquele olhar sereno para mim, né? E eu senti uma afinidade ali profunda com ele, muito profunda. Por quê? Porque especialmente, né, através desses meus estudos das 7 leis universais que eu sempre estudei, eu tenho conhecimento, né, através do livro do Hermes, e inclusive eu cheguei até a dar, né, umas explicações, umas aulas para um grupo de alunos em uma época, falando sobre essas leis, essas 7 leis universais. Então, eu tinha ali com ele aquela afinidade e ao mesmo tempo eu estava em êxtase com ele. Eu estava na frente do Hermes. Era algo assim muito grandioso. Era muito assim envolvente. E estava ali ele, exatamente como eu imaginava, com aquela túnica ali, sabe, que eu via no livro, sabe aquela imagem do livro? Ele estava aparente como aquilo, como aquela foto. Ele era aquele ser com aquela túnica marrom, antiga assim, não sei descrever muito bem para vocês, e com aquela serenidade, me olhando, sabe, gente? Ele exalava assim aquela paz e era impressionante eu vê-lo. Tão claro, tão presente, que me deixou ali naquele êxtase. Então eu estava de frente para o Hermes. O Hermes, ele me mostrou um livro, estava nas mãos do Hermes um livro. E esse livro, ele era bem grande, um livro assim, parecia pesado, aquele livro grosso assim, um livro antigo, sabe? E as páginas do livro eram douradas, quase assim como uma Bíblia sagrada. E quando o Hermes folheou aquele livro, ele começou a abrir aquele livro, ele virava assim, cada página daquele livro que ele virava, ele me revelava. Estava escrito em cada página as habilidades, os dons do cristal que eu havia programado. Que é esse que eu estou falando para vocês, do cristal do despertar espiritual multidimensional. E ali continha aquelas palavras, como cada página vinha mediunidade, intuição, telepatia, entre todas aquelas habilidades do meu vídeo, né, que eu já expliquei, que eu falei lá da minha programação desse cristal, que são 16 habilidades que esse cristal vai ampliar, né? Então, naquele livro estava contendo ali, gente, as habilidades. E a minha felicidade era tão grande, era tão intensa, era tão tamanha. Tudo estava ali registrado nas páginas daquele livro brilhante. E aí eu perguntei para o Hermes naquele momento, não com a voz, porque quando eu me encontro nessa dimensão eu não falo com a voz. E eu perguntei a ele, né? Todos que receberem esse cristal terão acesso a esses dons, a essas habilidades? E Hermes, com aquela calma dele, inabalável, com aquela serenidade, ele respondeu para mim: não será para todos, apenas aqueles que estiverem espiritualmente preparados poderão acessar essas capacidades. E o entendimento meu se ampliou. Ele me explicou para mim naquele momento que o caminho espiritual é algo muito pessoal e nem todos estão prontos para despertar, para certos despertares. Ele me explicava e aí foi assim, em um momento, né, nesse momento que eu percebi ainda algo mais profundo nas palavras dele. Eu percebi o entendimento e naquele momento ele me revelava que quando as pessoas enviassem essa programação, a sua presença estaria diretamente vinculada a esse cristal. Isso era muito lindo de ouvir. O Hermes Trismegisto, sempre que o cristal fosse ativado, a energia do Hermes e sua sabedoria estariam ali.
naquele cristal, à disposição de todos que estivessem prontos para acessar essas dimensões espirituais. Isso é muito grandioso. Saber da sua presença nesse cristal, que eu saberia que ele estaria ali. Saber que Hermes, com toda a sua sabedoria, estaria presente nesse cristal. E aí me trouxe assim uma sensação assim enorme de reverência a isso, ainda maior. Era muito, muito magnífico aquela presença. Aquelas palavras dele ressoavam em mim como algo sublime. E aquele livro dele, gente, que estava ali nas mãos dele, brilhava. Saíam luzes resplandecentes, luzes douradas em minha direção. E eu sentia aquela energia do Hermes. Era muito forte. Era uma energia de amor, de acolhimento por ele. Ele me acolhendo naquele momento. Naquele presente ali, naquele momento presente. E eu sabia, naquele instante, que o cristal que eu programei não carregava apenas habilidade. Ele trazia consigo essa presença do Hermes, pronto para nos guiar, para aqueles que quiserem receber. O que significou, Neus, essa experiência aí para você? Essa experiência, ela, para mim, Hermes aí, ele deixou aí uma verdade muito clara. Esse significado que o Hermes deixou, essa é a ativação do cristal quântico do despertar espiritual multidimensional, não é para todos, gente. Mas se for para você, você saberá. O seu coração, ele vai reconhecer essas habilidades. São para o que estão prontos para receber. Essa é a grande chave do cristal. Essa é a grande chave. Esse cristal, ele não força nenhum despertar. Ele respeita o seu tempo. O tempo de cada alma só se abre, só se ativa, só se revela quando o ser está energeticamente preparado para esse salto. É por isso que esse cristal do despertar espiritual multidimensional, ele não é um enfeite, não, nem um simples recurso energético. É um compromisso de alma, um código vibracional que ativa realidades interiores. Ele ativa a alma. Esse código, ele ativa a sua realidade interior e guia você na sua construção da sua espiritualidade consciente, profunda e verdadeira. E o mais sagrado, a presença de Hermes Trismegisto estará vibrando junto com você, com aqueles que receberem essa frequência, como se um guardião invisível. Ele estará ali, ele estará na presença desse cristal ali para orientar você, cada passo do seu despertar, silencioso, mas presente, porque a presença de Hermes é silenciosa, mas você vai sentir, ok? Essa foi uma das experiências muito tocantes para mim, porque Hermes Trismegisto é um ser, né, que deixou aí para nós revelado o ocultismo, que muitos antigamente não poderia nem se falar no ocultismo, e hoje nós temos essa facilidade, esse entendimento, e deixado por Hermes, através de um livro tão pequenino que ele deixou para nós, mas com significado enorme, um significado muito grande, que são as leis, que são as 7 leis universais. Quando você entende, você começa a tomar consciência das 7 leis universais, tudo vai se encaixar na sua vida, tudo vai fazer sentido para você, porque nós somos regidos por essas leis, você acreditando ou não. É isso, gente, que eu vim trazer hoje, a minha experiência para você. Se você sentiu essa conexão com essa frequência, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilha com alguém que também está no caminho do despertar e me conta aqui nos comentários o que essa experiência despertou em você.
Eu vou querer saber que você compartilhe comigo e com todos os cristalinos que estão aqui me assistindo, porque a sua experiência, o seu depoimento é muito importante para nós. Talvez o outro aí esteja precisando desse seu depoimento, do que você tem para nos contar. Então deixe aqui nos comentários, eu vou adorar ler o seu comentário, ok? E você que chegou aqui até o final desse vídeo comigo, o meu muito obrigado, muito obrigado. Eu te espero nos próximos vídeos. Você aqui, escolha vibrar luz e a vida te devolve em brilho. Namastê.